Nós vamos aceitar a uma situação de assessoria? E mais porque tem gente que já faz isso e faz muito bem. 13 de maio é mesmo. 13 de maio fazer um pulo trabalho. Nós temos CPV. E se nós fosse começar um trabalho naquela linha, nós teríamos que começar do Beabá. Sim. E aí, felizmente, minha proposta ganhou. Mas perdeu uma grana. Mesmo assim, ainda continuou sendo encaminhado alguns projetos, coisa e tal. E aí, Paulinho, acontece o seguinte, como nós não conseguimos construir o nosso autofinanciamento, não dá para trabalhar, Paulinho, se não tiver com dinheiro. Sim, tudo não é dá, dinheiro, né? Não dá. Pensa numa atitude mais básica. Você como operário que recebe um salário que todo mês contado é para despesa de casa, PPP, e que você tiver de repente de arrumar dinheiro de passagem para viajar para aqui e para acolá. Carona não dá para você. Então foi assim, Paulo, aí nós nos enganchamos nisso. Nós inventamos de abrir um restaurante no Rio de Janeiro, avaliamos que seria possível, era uma coisa muito concreta, e enroscamos o rabo na cerca, contratações pesadas. Mas isso era para sustentar a FNT? Seria. Num primeiro momento você teria que investir, mas daí você teria criando. Primeiro nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos ninguém com experiência. Vixe, Paulo. E isso passou por uma votação e foi aprovado? Passou a votação e foi aprovada. Mas aqui eu tenho que ser honesto com você. Quando nós decidimos montar o restaurante, foi uma reunião de diretoria. Não chegou a chamar a votação. Tá. Foi uma decisão interna. Interna da direção, né? Tá? A gente avaliava se é possível. Montamos um restaurante ali perto da estação ferroviária de... como é que chama, Paulo, que diabo aquela cidadezinha ali? Qual diabo, tão conhecida, que é a cidade do ex-senador nosso, que agora é deputado federal, do Gilberto Faria. Duque de Caxias não, é... Que é a cidade daquele bispo que foi espancado. Do Dom Bolo. É Duque de Caxias. Não. Do Dom Bolo. Não, Dom Mauro era Duque de Caxias, eu falei outro. O Dom Valdir Canedo. Não. Foi o primeiro bispo que foi preso. Deixaram o cara nu na rua. Lá. O diabo, como é que chama o diabo daquela cidade? Nova Iguaçu. Uma ferroviária movimentada para burro, Paulo. Mas tudo pensado. Quanto tempo durou? Durou acho que uns 2 anos por aí. Ainda durou 2 anos. Mas aí o pessoal foi de São Paulo para lá ou era gente de lá? Não, gente de lá. De São Paulo só ia quando precisava, né? Como eu era secretário geral, eu sempre estava viajando para dar uma retaguarda, suporte. Não tinha ninguém para me preparar. A gente pensa que essas coisas é fácil, não é fácil. E aí a coisa se encerrou em que ano? Olha, Paulinho, a FNT, o encerramento mais para o final, eu já não estava mais na direção, não. Certo. Mas também se eu tivesse, não tinha muito tempo. Não tinha muito o que fazer, né? Tá? Aí foi cortando esse financiamento externo. Tá? Você foi diminuindo as atividades até... Aí nós tínhamos a sede ali que você conheceu na Ipiranga. Depois, com a questão de autofinanciamento, apareceu uma proposta boa do inquilino, nós alugamos. Com o dinheiro do aluguel, nós alugamos ali na Vila dos Ingleses. Com a metade do aluguel, nós pagávamos aqui. Aí até foi não ter nenhuma coisa nem outra. Os pertences da FNT foram levados para Vista Alegre. Lá era uma propriedade da FNT. Mas também distante do grande 200 léguas de qualquer possibilidade. A FNT juridicamente existe, mas do ponto de vista pragmático está estagnada. É que depois a GEM foi para lá também, né? Ficou junto lá, não ficou? Aquela agência de notícia. Não, a GEM participou com a gente quando a gente estava na Ipiranga ainda. Então ela foi para lá. Foi. E também... Que era o Dermi Azevedo. Era o Dermi Azevedo. E também ali, basicamente, eu participei da origem daquele movimento contra a Operação Condor. O Dermi fez um puta no trabalho. Então, esse espaço onde o pessoal reunia, coisa e tal. Eu também participava das reuniões. Né? Salvador, para lacrar,
qual é o recado que você daria para quem está aí hoje em cima de toda essa experiência que você acumulou? Paulinho, eu vou falar para você o que eu coloquei no livro, né? Fazer esse resgate da história da luta operária só tem sentido você colocar isso à disposição do operário de hoje e de amanhã. Para que no contexto da luta, quem tiver nas lideranças, tendo conhecimento disso, avaliar o que é que se pode aplicar nessa ou naquela conjuntura. Se for assim, vale a pena. Se não for... Vamos chover no molhado. E aí eu quero ensaiar só dele. Por isso que aquele dia quando você perguntou, o que foi a FNT? Eu falei, caramba, é um pouco mais. Aí eu procurei Paulinho. Hoje deu para... Deu. Né? Deu. Salvador. Já! Obrigado pela entrevista. E vai passar no Jornal Nacional. Opa! Aí eu não sei que trabalho que o Paulinho vai fazer, Douglas, né? Uhum. Se você vai fazer um apanhado disso para colocar numa... Não, aqui a gente vai, eu quando eu pergunto para mim, então o que você vai fazer com suas fotos e tal? Eu falo, não, eu faço umas experiências, sabe, Salvador? Eu amplio depois as fotos e coloco no arrozal, no milharal. Aham. Aonde se adaptar melhor, Você a coloca. foto eu coloco lá para É para os espalhar. pardal no estado. Então eu vou fazer a experiência ainda. Viu, esse cara aqui... Aonde você vai se adaptar melhor. Esse cara aqui não leva ele a sério, não, viu? Viu, Salvador? Então, aonde ele se adaptar melhor, a sua imagem vai ficar lá. Não, mas aí a gente vai estudar ainda. Tem uma coisa, rapaz, essas coisas mexem muito com a gente. Porque você sabe, isso que você falou, Salvador, a gente precisa contar as histórias das pessoas, a experiência, coisa que você falou da juta, né? Olha a luta que foi, que teve morte, que o Adão morreu, não é isso? E você vai na juta hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe, que pô. que é. O cara comprou a casinha dele, foi minha casa. Foi meu esforço. Teve a eleição agora, votou todo mundo no Nunes ou no Lamaçal. Ué, bicho, o Massal foi Sabe? na região leste, o Massal recebeu votação. Você sabe que Pesada. eu falava assim, a gente precisa chegar na juta, quem é, pegar nas fotos antigamente que tem, na Folha, outras, e contar isso aí, essa história. Porque ninguém sabe quem foi ali. E depois, Douglas, tem uma coisa seguinte, o movimento sindical se estagnou, parou de fazer formação. Não tem, eu acho que ninguém, olha, não é puxando o saco do Movimento Sem Terra, mas é um dos poucos movimentos que faz formação mesmo, formar. Né? O MST, você diz? Formação, que eu falo, formação que... E solta a pessoa. Sistematizada. Forma, claro, forma para formar os quadros, mas forma também para o que fazia a pastoral operária, a igreja antigamente, porque formava para a igreja, claro, formava, mas ele voava, como o Beto fez lá em São Bernardo, foi presidente. O Beto assessorou muito o movimento e acho que continua ainda, né? Continua. Então, sabe, eu acho que isso que precisa a gente ter isso. Eu lembrei de uma coisa que eu preciso te falar. O Fernando Dourado,